Meus amigos, Deus abençoe a todos, onde quer que você esteja, que a graça e a paz do Senhor possa alcançá-lo em nome do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de sentar com você para meditarmos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Você sabe que a fé cristã, ela é uma fé relacional, né? Existe uma teologia chamada teologia relacional que vai desenvolver melhor esse assunto, né? Nós fomos chamados do mundo, chamados das trevas, chamados deste mundo podre, sujo, né? Para nos relacionarmos com Deus, né? Relacionarmos com Deus. E você sabe que uma vez que nós nos relacionamos bem com Deus, de maneira adequada com Deus, nós vamos então nos relacionar adequadamente para com o nosso próximo, né? Nós vamos nos relacionar adequadamente para com os inimigos e vamos nos relacionar adequadamente para com o Estado. Capítulo 12 e capítulo 13 de Romanos trata disso, trata dessa relação. Do versículo 1 até o 3, Paulo fala da relação com Deus, a relação correta com Deus. Do versículo 4 até o 16, ele fala da relação correta com outros cristãos. Do versículo 17 até o 21, ele vai falar da relação correta com os inimigos. E o capítulo 13 vai tratar sobre a relação do crente para com o Estado, né? Para com as autoridades. Nós hoje vamos nos ater na relação correta com Deus, que é a base de todas as outras relações, né? E eu vou usar aqui a versão internacional, né? A nova versão internacional de Almeida. Lerei versículo 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Muito lindo, né? Esses versículos que tratam desse primeiro tópico, a relação correta com Deus. Essa relação correta com Deus, não é? Ela envolve um tema um pouco delicado, explorado por muitos cristãos, mas pouco entendido pela maioria, que é o tema da consagração, né? O que é a verdadeira consagração a Deus, não é? Muita gente acha que consagrar-se a Deus é apenas abrir um jejum, reservar alguns momentos de oração no quarto ou na igreja, ou um culto de consagração. Mas a consagração cristã, ela envolve, segundo Paulo explica nesses 3 versículos, ela envolve pelo menos 3 estágios, né? 3 etapas. E quais são essas 3 etapas? Quais são esses 3 passos? O versículo 1 deixa claro, né, que a consagração começa com o corpo. É preciso entregar, oferecer o corpo a Deus. No versículo 2, ele fala que não apenas entregar o corpo a Deus, mas também entregar a mente, né? Entregar a mente a Deus. Mas ele não fica apenas na entrega do corpo, nem na entrega da mente. No versículo 3, ele explica sobre a entrega da volição a Deus, né? Então perceba que no versículo 1 ele fala da entrega do corpo, né? A consagração, a separação do corpo a Deus. Por que é necessário entregar o corpo a Deus nessas etapas de consagração? Porque perceba, Jesus Cristo ele precisou de um corpo, não é? Jesus precisou de um corpo para realizar a vontade de Deus aqui na terra.
Aliás, não foi só Jesus que precisou de um corpo para realizar a vontade de Deus. O próprio diabo também precisou de corpos para manifestar a sua maldade nesse mundo, não é? Perceba, por exemplo, que quando os demônios são expulsos daquele gadareno, eles pedem a Jesus que os mande para os porcos. Os porcos se lançam no precipício, eram quase 2.000, né? E imagina o prejuízo que os donos daqueles porcos tiveram. Jesus permite que os porcos, que os demônios entrem nos porcos, para mostrar a todos nós a natureza de Satanás, que é uma natureza imunda, não é? É uma natureza imunda, é uma natureza suja. É evidente que ele sabia que os donos dos porcos teriam perdas e tudo mais, mas sabemos que o diabo veio para matar, roubar, destruir. De toda maneira, tanto Deus quanto o diabo precisam de corpos. Nós precisamos entender que Paulo está escrevendo a uma comunidade de cristãos que estavam vivendo, inseridos, dentro de um ambiente totalmente paganizado, né? O mundo romano era pagão, Roma era a capital desse império pagão. Haviam ali mais ou menos mais de 1 milhão de pessoas morando em Roma, uma das maiores cidades da época, não é? Ela abrigava várias tribos, várias raças, várias pessoas vindas de todos os lugares, de escravos a senhores, e essas pessoas tinham hábitos dos mais variados. E esses hábitos não eram pautados pela moral cristã, né? Eles não obedeciam à moral cristã, até porque o cristianismo naquele tempo estava dando os seus primeiros passos. Então, o que é que ditava, não é, a regra? O que era a regra para aqueles homens que viviam naqueles tempos? Eram os seus instintos, né? Os seus instintos mais primitivos. Eles se deixavam levar pelo corpo, pela vontade da carne. Então, quando eles se convertem, Paulo diz, olha, a primeira coisa que vocês precisam fazer é pegar o corpo, que a Bíblia chama o corpo de templo do Espírito Santo, né? Nós somos templos do Espírito Santo. Então ele diz, é preciso pegar esse corpo que um dia foi usado para fazer a vontade da carne e também a vontade do diabo, é preciso entregá-lo a Deus. É o versículo 1. Então, o início de uma consagração é a entrega do corpo. Depois ele fala no versículo 2 da entrega da mente, não é? Aquele mundo paganizado tinha lá os seus sistemas de domínio que tentavam dominar a mente das pessoas. Aliás, até hoje o mundo tenta dominar a mente das pessoas através de ideologias, né? Tantos pensadores que já surgiram, cada um com as suas teorias, com as suas ideologias, e quantas pessoas são como esponja. Tudo que leem, tudo que assistem na televisão, na internet, elas acabam absorvendo sem ter na mente um filtro, né? Para saber se aquilo ali é ou não bom para a sua vida na prática. Então Paulo, no versículo 1, fala da entrega do corpo, mas agora ele vai falar da entrega da mente. O mundo quer dominar a mente e Deus quer transformar a nossa mente. Ele fala, né? Transformando pela renovação da vossa mente. E ele usa uma negativa dizendo não se amoldem, né? Não se comportem. Imagina uma forma de bolo, onde você pega uma massa e você despeja essa massa naquela forma, e a massa ela vai ganhar forma que a forma tiver, né? Se a forma é redonda, o bolo vai ter a forma redonda. Se a forma é retangular, aquela massa vai assumir uma forma retangular. O cristão, ele está inserido num mundo. O mundo tem uma forma, não é? E nós, você que está aí me assistindo, você não deve, você não pode, em hipótese alguma, se você quer se consagrar a Deus, você não pode se amoldar a essa forma do mundo, né? Você não deve se adequar
a essa forma, né? Em outras versões a Bíblia usa a palavra, o verbo conformar, né? Conformar, ou seja, entrar dentro de uma forma. Ou seja, o mundo quer isso, o mundo quer dominar-nos e transformar nossa mente, né, de acordo com a sua forma. Mas quando a gente consagra a nossa vida a Deus, o corpo e a mente, não é? Então Deus vem e nos transforma. Ele nos tira da forma do mundo e Ele nos transforma de acordo com a sua vontade. Bem, se a mente domina o corpo, a pergunta é: quem domina a mente? Versículo 3, então, ele vai dizer que é a volição. É a volição que domina a mente, que domina o corpo. Então, tudo começa com a volição. O que é a volição? Volição nada mais é do que os desejos instintos, né? Os desejos. E ele fala, então, ali no versículo 3, não é? Sobre a necessidade no versículo 2 ainda, a necessidade de se entregar a Deus, entregar a mente, essa mente renovada a Deus, para que a pessoa então possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então perceba que a consagração, a verdadeira consagração a Deus tem esses 3 passos: a entrega do corpo, a entrega da mente, mas também a entrega da volição, a entrega dos desejos, não é? Nesse domingo nós vamos estar falando mais sobre isso aqui na Missão Evangélica Avivamento Mundial. 8 da manhã, como também às 19 horas. Avenida B, ao lado aqui da rodoviária de Nova Campinas. Você é o meu convidado especial. Não esquece a Bíblia e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e olha, até lá. Jesus te ama.